Então, beleza, pessoal, nós já conseguimos conectar nossa aplicação com o banco, nós vimos mais ou menos como que funcionam as operações, né? Na verdade, só a operação de create até agora, mas a gente já consegue ter uma ideia de como trabalhar com o Mongo. Agora, vamos inserir então o Express aqui no jogo e vamos estruturar nossa aplicação como nós já estávamos acostumando a trabalhar, né? No padrão certinho. Então, tecnicamente, a gente não vai precisar disso nesse formato, tá? A gente vai reescrever isso em outro lugar, de forma um pouco mais organizada. Então, eu vou realmente apagar esse código, tá? Vou deixar só a conexão com o banco de dados aqui no topo aqui do meu index, porque sempre que a minha aplicação inicializar, eu vou precisar que essa conexão seja estabelecida. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Nós temos aqui a pasta database e pasta models, que são pastas que, na verdade, a gente nem estava trabalhando ainda, né? Deixa eu fechar esses arquivos. Mas vamos lá. A gente vai precisar de algumas pastas adicionais aqui que a gente já vinha trabalhando. A pasta routes, né? A pasta controllers, né? A pasta views. Opa, coloquei errado aqui. Coloquei no lugar errado e com o nome errado. Apaguei. Tá? Clicar aqui fora para ele não adicionar dentro de controllers. Views. E ah, acho que é só isso, né? E aí, beleza. Pessoal, o que são essas várias pastas, né? Deixa eu escrever aqui. Pessoal, a gente está trabalhando já em cima do modelo MVC, tá? Que é um modelo que divide a nossa aplicação em models, views e controllers, tá? Então, na seção de models é onde a gente define, onde a gente estrutura os dados da nossa aplicação. Então, todas as entidades, né, que possuem dados, pensa assim, no sistema acadêmico. Quais entidades seriam essas? Estudante, disciplina, curso, professor, tá? Matrícula, todas essas informações que vão ter dados que precisam ser preenchidos, a gente vai estruturar e organizar aqui dentro de models, tá? Não quer dizer que os dados em si estão sendo guardados aqui dentro. Quer dizer que a gente está especificando como que é o formato de uma determinada entidade. Por exemplo, estudante. A gente está especificando aqui quais dados o estudante tem. Então, tudo isso vai dentro da pasta Models. Tá? Dentro da pasta Views, nós vamos colocar tudo que é relativo à interface. Tá? Então, basicamente, nossos arquivos HTML, nós vamos colocar aqui dentro. E na pasta Controllers, como a gente já viu, é onde vai ficar a parte mais pesada de programação. Tá? Aí, essas aqui são as pastas, são as questões básicas do modelo MVC. Adicionalmente, nós colocamos aqui na nossa aplicação também as pastas routes e, e database, né? Que não estão especificadas no MVC, assim como, né, camadas separadas, mas como a gente está trabalhando com modelo web, a gente acaba precisando organizar as rotas, tá? Então por isso que a gente cria essa pasta adicional, routes. E database também, né, como uma configuração aí que a maioria das aplicações tem, mas não são o núcleo aqui do MVC, a gente também criou uma pasta separada. Apesar de que, às vezes, essa pasta database, inclusive, é inserida junto com models, tá? Melhor dizendo, né, às vezes as configurações do banco são inseridas aqui dentro da pasta models, mas eu prefiro deixar separado, tá? Deixar os models apenas com as especificações dos dados mesmo, beleza? Então, nós temos aqui todas as pastas, agora nós precisamos criar. Vamos continuar com o index, né? Então, aquelas configurações iniciais que a gente sempre fazia no index aqui, relativas ao Express, a gente vai, de novo, fazer isso. Tá? Então, eu vou importar o Express, tá? Express. E aí eu vou criar uma aplicação, né? Uma aplicação para servidor web, né? Então,
É nessa linha aqui que a gente está instanciando o servidor web, né, que vai começar a responder as requisições. Aí depois, a gente pode até adiantar aqui já a, a execução desse servidor, né? Opa, listen, com o método listen que ele começa a rodar de verdade, tá? Vou colocar aqui uma mensagem indicando que está funcionando. Então, console.log server rodando. Na verdade, isso aqui não é nem o ideal, né? Porque pode acontecer algum erro, algum conflito de porta. Então, o ideal é a gente colocar aqui um possível parâmetro de erro, né? E se houver algum erro, né? A gente vai falar aqui, ó, erro ao iniciar servidor. E aí a gente concatena com esse erro. Se não, aí a gente fala que o servidor está rodando. E aí é interessante colocar aqui em que porta que é, né? Server rodando na porta 8000. Tá? Tá, então criamos o nosso servidor Express e colocamos ele para ouvir, né? Só que estão faltando rotas aqui, né? Então, na prática, ele está ouvindo na porta 8000, mas ele não é capaz de responder a nada, tá? Então, a gente pode colocar as rotas aqui. Vamos colocar uma rota inicial aqui, home, né? Então, se a pessoa acessar a raiz da página ali, né? Seria a página inicial do site. A gente já pode dar uma resposta aqui. Então, res. Então, vocês lembram como que a gente responde? A gente responde utilizando aqui o objeto res, né? Então, res.send, a gente poderia colocar uma mensagem, né? Tipo, você acessou a página inicial, ou algo assim. Mas a gente já aprendeu também a devolver páginas HTML, né? Usando o send file, né? Lembra disso? Vamos fazer nesse formato, que aí a gente consegue criar uma página mais adequada, uma página home, né? Uma página inicial. Então vamos vir aqui em Views, New File, vou chamar aqui de home.html. Tá? Home.html, vou fazer aquela estrutura inicial do HTML, então exclamação tab. E por hora eu vou deixar somente um título aqui, ó. Vou chamar aqui de página inicial. Beleza? Salvei, tudo certo. É essa página que eu quero devolver quando o usuário acessar a URL aqui, ó, barra, né? Então, send file. Para enviar um arquivo, pessoal, não sei se vocês lembram, a gente já viu isso em aulas anteriores, a gente precisa do módulo path, tá? Então, eu vou importar aqui também. Const path. Mas esse módulo, ele é um módulo que já vem com o Node, então a gente não precisa fazer instalação, tá? Ele já está disponível automaticamente, basta fazermos a importação. Então, fiz a importação. Agora eu posso usar o path aqui, ó, path.join, né? E aí eu indico que arquivo que eu quero devolver, né? Eu quero devolver o arquivo que está dentro do meu diretório principal, barra a pasta views, né? Barra, por que eu estou falando barra, né? Porque esse meu path.join, essa função aqui, ela vai unir esses componentes aqui, né? Essas partes da URL por meio de barras, tá? Só que ele vai unir de uma forma que a gente não vai precisar ficar concatenando e inventando barra aqui, que deixa o nosso código mais difícil de ler, tá? Então, por último, home.html, ok? Então ele vai juntar o dirname, que é o diretório que vem até a minha pasta atual, tá? E depois ele vai colocar barra views e barra home.html. Ok. Então, provavelmente eu já consigo acessar essa minha home, beleza? Só preciso startar o servidor. Deixa eu parar aqui a execução anterior do código, né? E aí, pessoal, para a gente startar o servidor, o ideal é a gente usar o comando npm start, tá? Mas para a gente poder usar esse comando, a gente precisa configurar aqui o package.json, coisa que a gente ainda não fez, tá?
Então vamos abrir aqui o package.json e vamos colocar aqui, ó, vírgula, tá? Então vírgula aqui, ó, no final, toma cuidado para não esquecer, tá? Start. Então eu vou ter o comando start, tá? Eu estou criando esse comando para eu poder executar ele aqui embaixo. E aí quando esse comando start for executado, eu quero que o nodemon entre em ação para eu não precisar ficar mais startando manualmente, tá? Usando como base o arquivo index, beleza? Então, agora sim eu posso executar npm start. Vamos lá, né? Olha lá, server rodando na porta 8000. Vamos testar, né? Então, localhost 8000 e aqui estamos, tá? Com a nossa página inicial. Então, ok. A gente ainda consegue prosseguir mais um pouco, já trabalhando aqui a parte do estudante, né? Eu quero poder fazer um cadastro de estudante, mas agora envolvendo toda a dinâmica da web, né? Eu quero ter um formulário que o usuário preenche e envia para a minha aplicação. Então, o que está faltando aqui para isso? Tá? Bom, vamos trabalhando no mesmo sistema que a gente fez na aula anterior, antes de começarmos a envolver o Mongo, né? Onde a gente viu, sabe, sobre rotas e controllers. Vamos colocar aqui, ó, app.use. E aí todas as rotas que forem referentes a estudante, elas vão ter um prefixo. Vamos ter do prefixo estudante, tá? Então toda requisição que chegar aqui na rota barra estudante barra alguma coisa, eu vou enviar para um router específico, que eu ainda não tenho também, tá? Então, vou criar ele aqui, chamar de estudante router.js. Ou melhor, routes, né? Então, rotas de estudante.js, tá? Então, antes de programar aqui essas rotas, né? Deixa eu terminar essa parte. Então, quem vai responder qualquer requisição que chegar em barra estudante, né? Ou melhor, qualquer requisição que chegar em barra estudante vai ser redirecionada para o estudante routes, tá? Mas tem algo de errado. Eu estou tentando usar isso aqui sem fazer importação, né? Então vamos fazer a importação. Então, estudante routes recebe require ponto barra routes barra estudante routes. Beleza? Então, agora sim, né, toda requisição que chegar em barra estudante vai ser redirecionada para esse arquivo. Porém, né, esse arquivo aqui ainda está vazio. Então vamos já trabalhar nesse arquivo. Tá? Pessoal, eu estou fazendo tudo mais acelerado porque a gente já aprendeu esse conceito de arquivo de rotas, de controllers, tá? Então por isso que eu estou fazendo até uma aula mais densa, assim, né? Sem ficar dividindo ela em pequenos pedaços, porque a gente já viu esses conceitos. Eu só estou refazendo eles agora para fazer sentido para a nossa aplicação atual, tá? Então, ó, vou criar um router aqui dentro. Tudo isso aqui vocês já viram em videoaulas anteriores. Se não viram, né, vocês vão precisar voltar nas videoaulas iniciais e revê-las. Tá? Então, importei um router. Tá? E aqui eu posso especificar as rotas que eu vou ter de verdade, né? As rotas específicas. Então, só relembrando rapidinho, né? Quando uma requisição chegar em barra estudante, barra cadastro, por exemplo, né, o que vai acontecer? Deixa. Ok. Então, quando uma requisição chegar em barra estudante barra cadastro, vamos lá. Ela vai cair nessa linha 12, né? E vai entrar aqui em estudante routes. Então, porque o prefixo bateu. E quando acontece isso, e ele reencaminha a requisição para cá, o início da rota já é desconsiderado. Então, aqui a gente não vai precisar digitar barra estudante barra cadastro. A gente vai colocar somente cadastro. Por quê? Porque o prefixo já fica removido, né? Então, quando a requisição chegar aqui, barra estudante, barra cadastro,
a gente vai encaminhar isso para algum lugar. Para que lugar vai ser esse? Para um controller. A gente tem esse controller? Ainda não, tá? Nossa pasta controller está vazia, mas a gente vai criar um estudante controller para responder, tá? Então, já vou deixar digitado aqui, depois a gente adequa, né? Então, lá dentro de estudante controller, eu vou criar uma função aqui chamada form cadastro, beleza? A gente vai ter outras rotas aqui, tá? Mas deixa eu colocar a exportação, né? Tudo que a gente cria, que a gente quer poder importar em outro arquivo, a gente precisa exportar no nosso arquivo atual. Então veja, ó, aqui no index a gente não tentou importar o estudante routes. Então assim, beleza, a gente fez a importação, mas o que está caindo aqui dentro de verdade? Né? Quando a gente importa esse arquivo, o que cai aqui dentro? Tá? Cai aqui dentro exatamente o que a gente tiver exportado. Se a gente não exportar nada, vai ficar nulo aquela variável e ela não vai funcionar. Tá? Então eu preciso especificar o que eu estou exportando para cair aqui dentro dessa variável. Tá? Então, basicamente vai cair o meu router com essa rota e outras possíveis rotas configuradas. Tá? Então eu vou colocar outras rotas daqui a pouco, mas veja, a gente não tem um controller ainda, né? Então, deixa eu já especificar pelo menos o início das rotas, e depois a gente cria o controller. Então, eu vou ter uma rota para obter o formulário de cadastro. Tá? Eu acho que é até interessante eu deixar comentado, né? Ó, obter, né? Get. Get significa obter. Formulário. Opa, formulário de cadastro. Aí eu vou ter uma rota para efetuar o cadastro, né? Então, eu vou chamar de cadastro também. Mas veja, aqui é do tipo get, aqui é do tipo post. Então são rotas diferentes, apesar da URL ser a mesma, tá? Então, vou deixar nu aqui, depois eu coloco a função que vai responder, tá? Então aqui, ó, post. Então estou inserindo, estou tentando cadastrar um, um estudante, né? Então post estudante. E aí, pessoal, mais para frente eu também vou querer um outro aqui para poder buscar os estudantes que estão cadastrados. Tá? Então é do tipo get também, porque eu estou querendo buscar. Tá? Só que aí vai ser na URL todos. Eu quero buscar todos os estudantes cadastrados. Então aí vou ter uma outra funcionalidade. Tá? Então, buscar estudantes cadastrados. Ok? Então nós vamos ter aí 3 rotas relacionadas a estudante, né? 2 são relacionadas a cadastro e uma é para fazer a busca. Por que a gente tem 2 relacionadas a cadastro? Porque quando a gente quer cadastrar alguém lá na nossa web, né, no nosso navegador, a gente precisa primeiro ter acesso ao formulário, que é uma requisição, né? Estou pedindo o formulário de cadastro primeiro. Aí depois que eu preencho o formulário de cadastro, eu faço uma outra requisição submetendo esse formulário e pedindo para que ele seja cadastrado, né, ou avaliado ali os dados que eu enviei. Beleza? É por isso que acabam sendo 2 funcionalidades relacionadas a cadastro. Ok. Então a gente precisa desse controller que ainda não existe, né? Então controller estudante controller.js. Ok, então aqui a gente vai criar esse controller como uma classe, né? Igual a gente já fez anteriormente também, quando a gente aprendeu sobre controllers. Para não esquecer, ou melhor, eu já posso até colocar o exports aqui direto, tá? Opa, module.exports, tá? Então, assim, eu posso criar a classe e depois colocar esse export lá no final, ou eu posso fazer aqui direto, que funciona do mesmo jeito. E aqui a gente vai criar as funcionalidades, né? Primeiro aqui, ó, form cadastro, que vai responder, né, quando o usuário quiser o formulário de cadastro. Form cadastro, rec res,
E aí a gente vai ter a programação aqui que devolve esse formulário de cadastro. O que mais? Ah, vamos ter também, chamar aqui de efetuar cadastro, res, tá? E por fim a gente vai ter o buscar todos, res, fechou. Então essas são as funções que nós vamos ter no nosso controller, tá? Então aqui no router eu já posso fazer as correções, né? Então aqui em vez de nu, vou colocar ó, estudante controller ponto efetuar cadastro, né? Aqui embaixo estudante controller ponto buscar todos, certo? E tem mais um errinho aqui, né? Que a gente tá querendo usar um controller sem. Ah, não, perdão. Acho que em algum momento, quando eu estava digitando aqui, ele já fez a inclusão aqui automático da importação, tá? Então verifica aí se no seu caso, conforme você foi digitando comigo, se ele já importou o estudante controller. Se ele não tiver importado, você precisa, né, adicionar aí essa linha de código para fazer a importação do seu controller. Beleza. Então, nosso arquivo de rotas aqui, ele está certinho para estudante, com todas as rotas que o estudante vai ter. E agora só falta, né, a programação em si. Pessoal, nessa aula, já está ficando um pouco longa, eu não vou programar tudo isso, tá? Vamos apenas devolver o formulário de cadastro e a gente encerra, tá? Na prática, a gente não tem formulário de cadastro ainda, né? Então, vamos vir aqui em Views e vamos criar esse formulário, né? Então, eu vou criar um arquivo aqui, chamar aqui de formcad estudante.html. Por que que eu fui escrever um nome tão extenso, né? É porque mais para frente a gente vai ter formulários de cadastro de outras coisas, né? Então é importante a gente especificar certinho para não ficar confuso mais para frente. Então aqui dentro eu vou criar a estrutura básica do HTML, né? E aqui vou adicionar um título, vou chamar aqui de cadastro de estudante, tá? Vou adicionar um formulário aqui, né? Uma tag form, tá? E aqui, pessoal, olha que legal. Aqui no Action, né, nós vamos colocar a URL para a qual esse formulário vai ser submetido, tá? Então, vai ser submetido para estudante, tá? Aqui, pessoal, é a rota mesmo, tá? Então, a gente tem que lembrar, vai ser submetido para estudante barra cadastro, né? Então, estudante barra cadastro. Não esqueça essa primeira barra, senão pode dar erro, tá? E aí, pessoal, é importante a gente colocar também um método, né? Lembra que a gente tem método getPost? Qual que a gente tem que usar aqui? Será que é o get porque a gente está no formulário? Na verdade, não, tá? Veja, o get é quando eu quero obter o formulário de cadastro, tá? Então, quando o usuário acessar aquela URL, né, barra estudante barra cadastro, querendo ter o formulário, ele vai usar o get. Agora aqui a gente já tem que antecipar que, imagina assim, esse formulário já está com o usuário está preenchendo esse formulário, né? Então aqui a gente vai ter as inputs, os dados que o usuário vai preencher, né? Deixa eu colocar aqui já um de exemplo, né? Label input, tá? Então o usuário vai preencher aqui, por exemplo, o nome dele, né? O nome do estudante que está sendo cadastrado, melhor dizendo. Veja, o usuário já está com o formulário. Aí quando ele clicar em cadastrar, ele não está pedindo o formulário, ele está submetendo o formulário preenchido. Então dessa vez, aqui, né, quando o formulário for submetido, ele vai pelo método post, tá? Quando eu pegar o formulário, eu vou usar get. Agora, quando eu estiver enviando o formulário, vai ser post, tá bom? Ok. Então, coloquei nome aqui, mas eu preciso ter ID. Vamos chamar de
chamar de nome mesmo, colocar tudo em português. Tá? Cuidado, aqui tem que ser name em inglês porque aqui não é uma coisa que a gente define, é um atributo do HTML que se você não escrever certo, ele não vai ser enviado para o back-end. Tá? Então aqui é em inglês, tá o nome do atributo, e aqui em português o nome, a gente está se referindo aqui ao nome do estudante. Tá? De novo, label, input, no caso aqui é para e-mail, né? E-mail, tipo, e-mail, id, e-mail e name, e-mail de novo, beleza? Então, campo para preencher e-mail. Por fim, label mais input, idade, idade, tipo aqui, number, né? Idade é tipo number, id, idade e name, idade, ok? Toma cuidado para não colocar tipo idade aqui, porque aqui fazia sentido, né? O tipo do campo ser tipo e-mail, igual o ID, né? Agora aqui no caso é diferente. A idade é tipo number, então preenche certinho aí. Feito isso, a gente só precisa de um botão, né, para poder submeter esse formulário. Então, input do tipo submit, tá? Que eu vou chamar aqui de cadastrar, ok? Então, meu formulário de cadastro tá tudo completinho, né? O usuário vai conseguir preencher os campos e quando ele clicar em enviar, a gente vai estar acessando essa URL pelo método post, tá? Que vai cair aqui, tá? E esse aqui, quando é que vai ser executado? Simples, quando a gente acessar barra estudante, barra cadastro, sem ser por meio de um formulário, né? Que vai ser o que a gente vai devolver aqui nessa primeira função, né? Form cadastro. Então, de novo, a gente vai usar aquela lógica do send file, né? Então, res.sendFile. E aqui a gente vai precisar do path, né? Mais uma vez, então eu vou precisar importar ele novamente aqui. Require path. Required path. Agora res.sendFile. Dear name, vírgula. Views, vírgula, nome do arquivo. Form cad estudante.html. Está certo? Quase, mas está errado na verdade. Por quê? Porque do arquivo, do local que eu estou aqui, ó, estudante controller, dentro da pasta controller, essa pasta views não existe, tá? Então eu tenho que lembrar de voltar uma pasta. Então, eu volto, saio da pasta controller para ir encontrar a pasta views. Por isso que eu preciso colocar aqui um ponto, 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 barra. Beleza? Então, coloca esse ponto, ponto, barra aí, senão você vai acabar tendo problema. Acredito que a gente já vai conseguir ter acesso a esse formulário. Vamos testar? Como eu estou usando o Nodemon, sempre que eu altero alguma coisa, ele já está reiniciando o servidor. Né? Perfeito. Então, volto aqui no meu navegador. Na minha página inicial continua funcionando normalmente. Mas eu posso acessar aqui agora barra estudante barra cadastro. Tá? Opa, algo está errado. Então, abrir o terminal e vamos analisar esse erro. Tá? Pessoal, deu erro, você precisa abrir o terminal e precisa tentar entender as mensagens. Tá? Senão, sim, você não vai conseguir sair do lugar se você não começar a tentar ler as mensagens. Tá? Olha só. Deu um erro aqui dentro do Express, num arquivo que não fui eu que escrevi. Então, provavelmente não é aqui que eu tenho que olhar. Tá? E arquivo do Express, a probabilidade de ele estar com problema é extremamente remota. Então, vamos procurar um arquivo que fui eu que escrevi. Tá? Olha, não fui eu. Aí, opa, cheguei aqui, ó.
Ele acusa um erro no index. Ah, não. Index linha 475, mas aí, de novo, não é do meu código, tá? Vamos lá. Não tem nenhuma mensagem aqui apontando para o meu código, né? Então deixa eu dar uma olhada. Dá uma olhada rápida aqui, se eu esqueci de alguma coisa. Então, vamos lá. A requisição chega aqui, entra estudante, estudante routes, tem o meu router, cadastro, aí você vai mandar para o form cadastro e form cadastro, ok. Bom, vou salvar aqui novamente e ver se ele troca a mensagem de erro. Tentei novamente, mesma mensagem. Bom, vou pausar o vídeo aqui para resolver o problema sem deixar o vídeo muito extenso. Ah, certo. Na verdade, eu esqueci de colocar aqui, ó, uma coisa bem básica, que é o path.join, né? Eu tentei passar assim esses valores direto para o sendfile e aí ele não vai funcionar mesmo, tá? Então, path.join, né? Aí o path.join vai juntar essas informações e aí vai devolver o caminho completo para o sendfile conseguir encontrar o arquivo, beleza? Vamos lá, salvei aqui, ele já reiniciou o servidor e fazendo acesso aqui, né? Olha só, conseguimos trocar a mensagem de erro, mas ainda existe um erro aqui em views, né? Eu acho que no caso vai ser essa barra. A barra estava ao contrário. Beleza, temos acesso ao nosso formulário. Tá? Então eu já conseguiria, por exemplo, preencher aqui, ó. Colocar algumas coisas aqui. Cadastrar. Mas é claro, né, que a funcionalidade de cadastrar ainda não está programada. Então, essa função tá, essa requisição está chegando aqui, está sendo enviada para efetuar cadastro, mas, né, nosso efetuar cadastro ainda está vazio. Enfim, nós já temos aqui uma boa parte da aplicação, da estrutura básica da aplicação pronta, né? Agora eu vou fazer aqui um corte e na próxima videoaula, então, a gente faz esse formulário agora conseguir efetivar o cadastro do estudante lá no Mongo, beleza? Então aí nós vamos unir os dois mundos, né? Então até a próxima.